Bom, e o Piotr já citou, a gente traz detalhes dessa pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje, mostrando que o senador Flávio Bolsonaro já aparece em vantagem numérica no segundo turno contra Lula. Flávio registrou 46,3% das intenções de voto contra 46,2% contra o petista. No limite da margem de erro, que é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, Flávio pode estar 2 pontos à frente de Lula. Em pesquisa do mesmo instituto, realizada em dezembro de 2025, Flávio Bolsonaro aparecia 12 pontos atrás de Lula no segundo turno. O levantamento entrevistou 4.986 eleitores brasileiros por meio digital entre os dias 19 a 24 de fevereiro. Ana, a gente exibe aí o resultado da pesquisa divulgada hoje, Atlas Intel, então com o desempenho do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Chama atenção aí como subiu, né, em pouco tempo, 12 pontos percentuais. A gente tem que dar, assim, pesquisas a gente olha sempre com um olhar mais cético, né, Ana? É importante a gente fazer essa ressalva para a nossa audiência. A gente tem um olhar bastante cético e a gente sabe que tem 8 meses ainda adiante dessas eleições. Para essas eleições muita coisa pode acontecer, mas é um indicativo, é uma sinalização importante aí nesse começo de ano. Paula, e é o que você disse, pesquisas a gente olha, né, com ceticismo, porque se hoje dá um empate técnico ou se mostra uma evolução importante do Flávio Bolsonaro em relação ao nome Lula, esses números podem estar muito piores para o atual presidente. Esses números podem estar demonstrando uma força do Flávio crescente e que o governo não deve estar gostando nada, porque a gente sabe que existe, colocam-se máscaras nessas pesquisas exatamente para esconder a força que a direita tem no Brasil. Eu fico curiosa para imaginar, né, as pesquisas internas, porque se essa pesquisa que foi divulgada mostra esse crescimento muito significativo do Flávio, 12 pontos em 2 meses, eu acho que é porque a coisa é muito maior e agora o governo não sabe como controlar isso. O que eu acho, Paula, que mesmo assim, mesmo a gente imaginando que os números do Flávio possam estar maiores, aconteceu isso aqui também nos Estados Unidos. Durante muito tempo, Donald Trump aparecia em empate técnico com Kamala Harris. Vejam vocês, Kamala Harris na frente de algumas pesquisas, e a eleição de 2024 foi uma avalanche em cima de Kamala Harris. Então, esses números podem estar sendo suprimidos aí de uma forma que seja mais interessante para o governo. E isso vai trazer essa preocupação daqui para frente. Até onde eles vão mostrar as reais pesquisas e os reais números do Flávio? A gente pode ter certeza que eles vão esconder. Agora, o que mostra, o que eu acho que o recado dessa pesquisa, Paula, é que o Flávio está construindo pontes, está estendendo a mão fora da tal bolha bolsonarista que muitos criticavam, né, pela indicação de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente não conhecia o Flávio. Muita gente, no começo dessa corrida, não sabia se o Flávio era o Eduardo. Eu sei que o presidente Bolsonaro tem 3 filhos. Muita gente acompanhava o presidente Bolsonaro. E agora o Flávio pavimenta esse caminho próprio dele, conversando com as pessoas da Faria Lima, conversando com pessoas do centro, conversando com os eleitores, os conservadores moderados, com os evangélicos, enfim, com aquelas pessoas que ele mesmo chamou no vídeo logo depois do carnaval, depois daquele desprezo pelos evangélicos e conservadores naquela ala das latas, né, dos acadêmicos de Niterói. Ele fez essa ponte. Você que não é lulista, você que não é bolsonarista, eu estou estendendo essa conversa até você. Então o Flávio vem mostrando essa maturidade política de querer sair
essa bolha da direita que hoje, de uma certa forma, toma conta do campo político no mundo todo, Paula, não é só no Brasil. E o Flávio está fazendo exatamente um movimento. Não estou comparando o Flávio com Donald Trump, não, mas o Flávio tenta fazer o mesmo movimento que Trump fez em 2024. Eu quero sair da minha bolha maga, da minha bolha trumpista, e quero atingir outros lugares, outros eleitores que ainda estão indecisos, que não querem nenhum lado e nenhum outro. Portanto, vamos acompanhar as pesquisas, porque, repito, Paula, como você disse, lojinhas de porcentagem, né? Como nosso mestre Augusto Nunes sempre fala. Mas se os números estão assim agora, pode ser que o Flávio esteja com os números melhores ainda. Marcília, antes de te ouvir, deixa eu só trazer mais um trecho da declaração do senador Flávio Bolsonaro, que foi perguntado hoje por jornalistas justamente sobre o resultado dessa pesquisa Atlas Intel. Tá dando a lógica, né? Governo muito mal. Mais uma vez, o governo que não toma conta de ajudar os estados e municípios no combate a facções criminosas. Um governo que não para de criar impostos, acabou de criar mais imposto para mais de 1.000 aparelhos de tecnologia, né, 1.000 eletrodomésticos, incluindo os smartphones. Né? O Brasil não produz smartphone, mas ele diz que está aumentando a tributação aqui do smartphone. Você que está em casa aqui, que compra um celular, vai pagar mais caro agora, mais uma taxa do Lula. Ele alegando que está protegendo. Tá, então, a resposta do senador Flávio Bolsonaro. A pesquisa de hoje, Marcília? Deu a lógica, né? Como ele disse. Bom, claro, pesquisa a gente sempre tem que ter um pé atrás, como foi dito aqui por todos. Agora, aliás, eu fico curioso, né? Foram ouvidas 4.986 pessoas, por que não 5.000? Qual é a lógica desse número quebrado? O fato é que, enfim, dando por premissa a pesquisa ser correta, estou trabalhando com essa hipótese, né? Ela foi, uma pesquisa que foi feita de 19 a 24 de fevereiro, portanto, muito recente, né? E o que me chama a atenção, no primeiro turno, o Flávio, ele agora, então, aparece com 46,3% e tinha em janeiro 44,9%. E o Lula, 46,2% e tinha em janeiro 49,2%. Ou seja, em um mês, muito pouco tempo, o Flávio subiu 3 pontos percentuais. Aliás, desculpa, o Flávio subiu 1 ponto percentual e o Lula caiu 3 pontos percentuais. Então, essa proporção em um mês é que me chama a atenção. Ou seja, o Flávio está crescendo muito rápido e isso vai ser uma tendência daqui para frente. Então, quando a gente olha para o segundo turno, a diferença é muito pequena entre eles, é muito pequena com o retrato de agora. Mas, se isso continuar acontecendo, o Lula caindo 3 pontos e o Flávio subindo 1, que seja, bom, isso vai, sem dúvida, aumentar também a proporção da votação favorável ao Flávio no segundo turno. No segundo turno, o que a pesquisa mostra é 46,3 a 46,2 favorecendo o Flávio. Mas a gente tem votos brancos nulos e não sabe, que é a pessoa que não sabe o que fazer com o seu voto, nós temos aqui 7,5%. É muita gente. É muita gente ainda sem saber em quem votar. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte, o cara que vota no Lula, ele já sabe que vai votar no Lula. Não tem como alguém dizer assim, eu não sei quem é o Lula, eu não conheço o Lula, não conheço ainda as plataformas do Lula. Todo mundo já está careca de saber o que o Lula faz e não faz pelo país. Então, esses 7,5% me parecem ser pessoas que tendem a votar no Flávio Bolsonaro e não no Lula. Porque quem sabe ou quem está em dúvida vai acabar votando no Flávio. Porque o voto do Lula já é um voto ideológico, de uma pessoa que tem certeza há 20 anos que deve votar no Lula e assim seguirá. Portanto, é muito voto ainda, a meu ver, para... O Lula vai cair, isso é uma tendência, ele sangrar até o fim do governo, porque está um péssimo governo. O governo dele é horrível. E a tendência do Flávio é se fazer conhecer. E quanto mais ele se faz conhecer, mais ele cresce nas pesquisas. Essa tem sido a tendência. Vai, como a Ana disse, construindo pontes, vai estruturando
a sua candidatura, vai robustecendo, inclusive, a sua candidatura. O Tarcísio apoiou, a gente teve a integração do Rogério Marinho também na coordenação da campanha. Ele vai criando essas pontes e a tendência é que cresça e dispute esse 7,5%. Se esse 7,5% for para o Flávio, ele ganha de lavada no segundo turno. Piotr, eu quero te ouvir porque chegou aqui para a gente, agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, já que estamos falando aí do resultado das pesquisas e das declarações do senador e pré-candidato, ele acabou de apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC para acabar com a reeleição. A gente, inclusive, exibe aí, recebemos em primeira mão da assessoria do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Como é que a gente pode interpretar esta proposta, Piotr, neste momento de início de corrida eleitoral? Primeiramente que a reeleição deu errado no Brasil, né? Eu posso dizer porque eu fui favorável, então eu sou até insuspeito. Eu achava que a reeleição, assim como existe em vários lugares do mundo, a começar dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos têm um particular. Nenhum presidente pode ter mais que 2 mandatos, então ele não concorre a um terceiro mandato, jamais a um quarto, né? Para se ter uma ideia. O Brasil não, basta estar lá, tiver aprovação, volta. A lógica americana de que ninguém é insubstituível, aqui no Brasil não. O Lula está querendo concorrer a um 4º mandato. Não deveria ter voltado nem para o 3º, a se ver a tragédia que ele está deixando no país. Mas este é um fato. A reeleição no Brasil ela tem alguns problemas e não funcionou como se esperava, sobretudo na questão presidencial. Se nos estados você vê vantagem na reeleição, você vê trabalhos de continuidade, parece que no governo federal realmente não deu certo. Bom, esse é um ponto. Quando a gente pega o senador Flávio Bolsonaro e olha, por exemplo, que o Tarcísio era um dos nomes da direita para concorrer, até porque foi ex-ministro, extremamente bem avaliado no governo Bolsonaro, um homem de confiança do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, também um governador extremamente bem avaliado de São Paulo, e governador de São Paulo sempre é um candidato em potencial à presidência da República. Quando o senador Flávio Bolsonaro aponta para isso, primeiro ele consegue trazer um discurso favorável a ele, dizendo, olha, a reeleição tem seus problemas, basta ver o que o Lula causou a Dilma Rousseff e eu não quero ser protagonista disso, então vamos fazer um mandato só e nesse mandato a vida segue depois. Ao mesmo tempo, como o governador Tarcísio de Freitas acabou saindo dessa corrida presidencial e foi exatamente quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro como seu candidato, o Tarcísio teria mais um mandato como governador de São Paulo. Ou seja, daqui a 4 anos ele estaria apto, depois de praticamente 8 no governo do Estado, a ser candidato à presidência da República, numa manutenção, obviamente, da direita no poder. Ou seja, são várias leituras, mas são 2 pontos principais. Primeiro, ele atrai um discurso favorável em relação a não ter reeleição para presidente da República, porque a reeleição para presidente no Brasil trouxe vários problemas, a começar das mais recentes do Lula e da própria Dilma Rousseff, e também, em algum momento, sinaliza para um aliado poderoso, que é o governador de São Paulo, daqui a 4 anos, tem candidatura livre, ou seja, completando seus 8 anos como governador de São Paulo, numa eventualidade dele querer se candidatar. Mas fala isso não só para o Tarcísio, fala isso para todos os outros que poderiam apoiá-lo nesse momento. E daqui a 4 anos a vida é outra, muita gente pode concorrer à presidência da República, o que teoricamente estaria meio que já afastada essa coisa entre Lula e Bolsonaro, ou seja, você teria um outro quadro político no país. É um movimento estratégico, um movimento importante com um potencial muito positivo de trazer imagem positiva para essas plataformas que, claro, o Flávio Bolsonaro agora como senador e pré-candidato vai cada vez mais ser inquirido sobre vários assuntos polêmicos, entre os quais a reeleição. Ele já se antecipou nessa corrida.